Maravilha, maravilha, maravilha. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estamos uma vez mais em nosso Facebook, nessa tarde. E juntos estaremos aqui nos debruçando a palavra de Deus. Deixa só estar aqui com os amados enquanto o Facebook notifica, né, que nós estamos aqui ao vivo com os amados irmãos nesta tarde, quarta-feira, para juntos aprendermos, né, mais um pouco da palavra de Deus. Como eu coloquei no versículo, né? O versículo nós temos aí na glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Ele é fiel e diz a sua palavra que, ainda que nós sejamos infiéis, todavia o Senhor, Ele permanece fiel. Ele é Deus, é soberano. Uma das histórias lindas da Bíblia que eu gosto muito, é a história da salvação do ser humano, né? Deus deu a oportunidade ao homem de poder desfrutar de tudo que Deus havia criado no jardim. Deus deu tudo para o homem. E o homem perdeu tudo, né? Mas mesmo assim Deus, porque é amor, Deus ama, o amor dele foi tão grande para com as nossas vidas, que ele mesmo no Jardim do Éden, ele já criou o plano da salvação para a humanidade, né? Então a história da salvação é linda, a história da salvação é algo que mexe com o ser humano, aquele que realmente entende, aquele que tem Cristo na sua vida, que já foi alcançado pelo amor de Deus e agora desfruta desse amor, vive uma vida com Deus, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus deixou para nós. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, né, dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo, uma das coisas que ele frisou sempre foi realmente o padrão, né? O padrão de um crente firme, um crente fiel, um crente que aprendesse de Deus e colocasse em prática aquilo que ele aprende, né? E ele bem diz, a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo no Filho de Deus, né? Então, ele sempre procurou, em sua caminhada cristã, em sua caminhada servindo ao Senhor, ser o mais possível semelhante a Cristo. E isso para nós é algo que marca a nossa história, é o desejo ardente de um coração buscar a Deus, de um coração querer realmente as coisas de Deus em sua vida, né? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então existe um padrão de nós buscarmos a Deus. Nós não podemos buscar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Não podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não, nós temos o padrão de buscar ao Senhor. Aquele que me buscar de todo o seu coração, certamente esse me achará, esse me encontrará, esse terá vitória. Então, o segredo nosso é buscar o Senhor. E como você tem buscado a Deus? Como é que eu tenho buscado a Deus? Eu recebi agora um vídeo de um amigo, né, o apóstolo Fernando Pinto, ali da Alemanha, né, das coisas que estão acontecendo. As coisas do mal, os malignos do mal quererem entrar até dentro das igrejas.
né? Esse vídeo já está rolando aí pela internet, né? Querendo ir direito às crianças, usar as crianças, que eles dizem, olha, se aparece alguém na igreja e se oferecem para tomar conta das crianças, eles colocam logo nas crianças, porque enquanto eles estão lá no culto, nós temos as crianças aí, nós vamos, né, mexer com as crianças. Então, realmente, nós precisamos de entender aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Então, busca ao Senhor. Quantas vezes nós buscamos a Deus, às vezes, de qualquer forma, e às vezes nós sentimos até sem força, sem motivação, clamamos a Deus e parece que as coisas não acontecem, porque realmente nós aplicamos a nossa vida em buscar o Senhor. Eu não estou falando que agora você vai estar 10 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não sei. Ou você vai estar 5 minutos, 10 minutos. Mas o tempo que você tiver buscando ao Senhor, busque de todo o seu coração. Olha o que a Bíblia diz para nós na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 12. Olha só o que Paulo diz a seu filho Timóteo. É muito precioso. Ele diz assim: ninguém despreza tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persista em ler, exortar e ensinar, até que o vá. Não despreza o dom que há em ti e que te foi dado por profecia e por imposição das mãos do presbitério. Então, olha aí, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze aquilo que tu estás fazendo. Por isso eu disse, o apóstolo Paulo, ele diz, eu sou imitador de Cristo. E nós devemos ser imitadores de Cristo também. Então, aqui nós encontramos Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé, sobre a fidelidade e uma diligência, né? Diz o cabeçalho aqui, a partir do verso 5, a fidelidade e a diligência no ministério. Será que hoje nós pregamos só meramente por pregar? Cantamos só meramente por cantar? Temos que ter uma fidelidade. Temos que reconhecer aquilo que nós somos. E temos que pedir ao Senhor que nos ajude. E o profeta Isaías, ele profetiza no capítulo 59 que a mão do Senhor está estendida para abençoar. Seu ouvido não está agrafado para que não possam ouvir. Mas o verso 2 diz, todavia, é os nossos erros, é as nossas falhas, é as nossas transgressões que nos separam das coisas gloriosas de Deus. Por isso, aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que existe um padrão em que nós devemos nos incorporar. Nós devemos estar dentro dele. Nós devemos ser mais semelhantes para que quando realmente olhem para nós, que nem aquela mulher, observando o profeta Eliseu, ela, depois de muito tempo o observando, ela chegou a uma conclusão, que ele era um homem de Deus. Então, por que essa mulher chegou a essa conclusão? Ou por que essa mulher tirou essa conclusão de Eliseu? Porque, na realidade, aquela mulher encontrou em Eliseu algo que marcou a vida de Eliseu. E o que? É que Eliseu, ele se aproximou tanto das coisas de Deus que a sua maneira tanto de caminhar, como a sua maneira tanto de agir, era uma maneira que se diferenciava de todos os outros. E que Paulo, dizendo a Timóteo, ele disse assim, olha,
ninguém despreze tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Qual é a primeira ordenança que Paulo dá a Timóteo? Ele diz na palavra. Por que ele diz na palavra? Porque a Bíblia diz que a vida nossa, a nossa vida é baseada nas Escrituras. E são as Escrituras que nos ensinam o que é melhor para nós. Quer ver aqui um pouquinho? Vamos aqui um pouquinho já na frente. Na segunda carta a Timóteo, só um pouquinho na frente, você vai ver aqui no capítulo 3 de segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Capítulo 13, versículo 16. Toda Escritura divinamente, inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então Paulo dizia a Timóteo que ele deveria ser o exemplo na palavra, porque a palavra ela é inspirada e ela é proveitosa para ensinar. Quem te ensina? Será que é o eloquente pregador? Será que é aquele que maneja bem essa palavra? Não. O que ensina a sua vida é a palavra. Então Paulo estava dizendo a Timóteo que ele deveria se debruçar na palavra porque ela o ensinaria, o corrigiria. Como é que você quer que Deus te corrija ou Deus me corrija? Ele vai nos corrigir na palavra. É a palavra de Deus que corrige a vida do homem. Então, uma vida que é baseada na palavra, nas escrituras de Deus, é uma vida que é ensinada pela própria palavra. Por isso Paulo dizia assim, olha, se ouvirdes outro evangelho, a não ser o evangelho que vos apresentei, esse evangelho seja anátema, esse evangelho seja maldito. Por quê? Porque só existe um evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho que hoje nós ouvimos aí em muitos lugares. Não. O evangelho de Jesus Cristo, ele é o evangelho que veio, está entre nós, até o dia final dos tempos. É o evangelho que leva o homem ao arrependimento. E como eu posso me arrepender dos meus pecados? Será que o homem, falando dos meus erros ou das minhas transgressões, eu vou mudar a minha vida só porque alguém falou? Não. O que faz eu mudar, o que faz a minha vida ser transformada é essa palavra, é a Escritura divinamente inspirada. É por isso que muitas vezes nós ouvimos testemunhos que tantas mensagens eu ouvi, mas nenhuma fez efeito na minha vida. Mas um dia, o meu coração ouviu e se debruçou nessa palavra, e essa palavra veio e me libertou. João descreve que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta a sua vida, o que liberta a minha vida, o que liberta nossas vidas é a palavra. Então, Paulo dizendo a Timóteo, olha, tu deves ser prudente, tu deves te debruçar na palavra, tu deves, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, exemplo de fiéis. Isso é algo que marca a nossa vida, porque exemplo de fiéis mostra que existe um caminho a trilhar, uma posição a preservar.
Então, Paulo diz que ele devia ser e sempre fez na palavra, no trato. Como é que você tem tratado seu irmão? Como é que você, dentro do seu lar, tem tratado sua esposa? Esposa, como é que você, dentro do seu lar, tem tratado seu esposo? Pais, como é que vocês, dentro do vosso lar, têm tratado vossos filhos? Filhos, como é que vós, dentro do vosso lar, têm tratado vossos pais? Então, Paulo estava dizendo a Timóteo que, além de ele estar ali firme, sendo exemplo na palavra, agora ele tinha um exemplo no trato. Era o procedimento da vida de Timóteo. É isso que Paulo quer passar para nós, é o nosso procedimento. Como é que você tem procedido às coisas que você tem enfrentado pela sua frente? Quando as coisas fogem do seu controle, será que você é exemplo nesse trato? É exemplo nesse procedimento? A Bíblia diz que pais, não provoquem a ira em vossos filhos. Sim, mas filhos, obedecei aos vossos pais. Então, o procedimento que Paulo estava dizendo a Timóteo era no conhecimento, no procedimento, no conhecimento. E como é que eu vou proceder bem se eu não aprendi como proceder? Por isso a palavra é importantíssima. Você se debruçar na palavra. Homens que pregam a palavra na realidade como ela é. Aquela palavra que impacta a sua vida. Aquela palavra que mexe no nosso íntimo, no nosso ser. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é aceite Jesus, glória a Deus, tudo vai bem na minha vida, louvado seja. Não. Nós vimos Deus pedir o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício, né? Nós vimos ele ter que abandonar a sua terra e sua parentela. Então, o servir ao Senhor, o ir após Cristo, irmãos, tem um preço a pagar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Então, não é fácil, é um procedimento. E esse procedimento vem realmente, como é que eu poderia dizer? É você obedecer o procedimento, né? O procedimento vai dizer, olha, no mundo tem um provérbio que o mundo diz, me mostra com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então isso vem de um procedimento, vem de uma vida, de uma maneira de caminhar. O procedimento vem de uma conduta, essa conduta que realmente mostra quem você é. Então o crente, se eu digo que sou crente, irmãos, eu tenho que ter uma conduta direcionada com a verdade. Porque se não for direcionada com a verdade, o que vai acontecer? Então, Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, tu tem que ter cuidado, tu tem que ter esse procedimento. Então, na palavra e no trato, você tem que ter procedimento. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, aqui em Tiago, no capítulo 1, verso 22, salvo erro. Olha aí só, diz assim Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha, a conduta do cristão, ela deve estar dentro da palavra. Aí Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão
que contemplam ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se, e logo se esqueceu de como era. Olha aí a Bíblia. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então Paulo estava dizendo a Timóteo que, além de ele se aplicar na palavra, além de ele se instruir na palavra, agora ele teria um trato, um procedimento. Porque se eu leio a palavra e não a pratico, não a coloco em prática, ela não vai fazer nada na minha vida. É por isso que hoje nós vimos tantas pessoas dentro das igrejas e alguns que se afastaram da igreja. Quando se fala de Jesus, ele diz, eu não sei, tive tanto tempo na igreja que eu não sei se realmente Deus existe. Por quê? Porque ele leu a palavra, mas nunca a praticou, nunca guardou no seu coração. A palavra de Deus diz assim, né? Olha, somente guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então, se eu leio a palavra e não a pratico, ela não vai fazer efeito algum. É a mesma coisa, eu uso uma expressão, quando nós estamos pregando, evangelizando, que eu posso te apresentar Jesus e você dizer, sim, Jesus, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus, mas eu uso a laranja. Você vê uma laranja, claro. Descascando a laranja, você vê que a laranja tem gomo, claro. Mas agora, se eu comer laranja e você não comer, você conhece o paladar do gomo da laranja? Você vai dizer que não. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a mesma coisa na nossa vida. Se nós lermos somente e não praticarmos, não vamos tirar proveito dela. Abraão realmente viu o agir de Deus quando Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício, porque ele praticou a palavra. Deus pediu, ele foi, deu. Aí Deus, vendo a fé de Abraão, disse, não faça tal coisa. E aí Deus deu para Abraão o cordeiro para o sacrifício. Então, se o nosso procedimento não é segundo a palavra, nós estamos nos enganando. Nós estamos perdendo, entre aspas, o nosso tempo. Porque então Paulo dizendo a Timóteo, não só na palavra, mas no trato. Como é que você tem tratado seu irmão? Hoje, infelizmente, irmãos, hoje nós estamos vendo que existe agora aquele, como é que eu vou explicar? Aquele interesse assim, meio encoberto que eu só tenho comunhão com fulano porque eu posso tirar alguma coisa dele. Então, enquanto ele tem para me dar, eu tenho ele como meu amigo. Mas quando ele deixar de ter algo para mim, simplesmente eu até digo, olha, tem pessoas que Deus tira no caminho nosso porque não atrapalhar. Não, Deus conhece o coração, o seu procedimento. Seu procedimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus lapida alguém, que somos pedra bruta, e Deus nos lapida, como é que você pensa que Deus vai te lapidar? Que um anjo vai dizer, vai te lapidar? Você vê na palavra que ele te lapidará, como é que ele vai lapidar a sua vida? Ele vai colocar alguém no seu caminho, que essa pessoa, do jeito que ela é, da forma que ela é, vai contra os seus princípios e Deus vai te moldar através dessa pessoa. E quando você é moldado através dessa pessoa, muitos agarram e dizem, olha, Deus tirou do meu caminho, glória a Deus, porque era um tropeço. Não, foi o que Deus usou para te lapidar. Então o procedimento nosso é algo que devemos ter em consideração, porque Deus olha para o procedimento. Se a nossa conduta não é de cristão, quando Jesus voltar, nós ficaremos, nós não subiremos.
Podemos até cantar no grupo louvor. Podemos até subir nos altares para pregar. Podemos fazer mil e uma coisa. Mas o nosso procedimento não é segundo a palavra de Deus, nós ficaremos. Apocalipse, olha só o que Apocalipse vai dizer, não está dentro da nossa linha daquilo que nós tínhamos pensado em falar, mas já que o Espírito Santo está nos levando nessa direção, eu quero dizer para você, Apocalipse, capítulo 22, olha o que Deus diz para nós. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora, ficarão de fora os cães. Que os cães, Deus não está se referindo, a palavra não está se referindo a cachorro, não. Cães, pessoas que traiçoeiramente mordem nos irmãos. Aqueles mesmos que foram comprados pelo sangue de Jesus. Mas é aqueles que agarram por trás de você, por trás de mim, ficam mordendo a nossa vida. Mas não te preocupa, bem-aventurados sois vós, quando disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Os feiticeiros, a gente agarra feiticeiro, a gente pensa só que é aqueles que estão na bruxaria, na macumbaria. Feiticeiro. Feiticeiro é aquele que está dentro das igrejas e que agarra ver seu irmão prosperar e diz, tomara que ele não prospere. É que não é um feiticeiro fazendo coisa errada para seu irmão não prosperar. Cuidado, a palavra, nós temos que nos lapidar na palavra. E os que se prostituem, nós pensamos que é aquele que agarra, olha para alguém, cobiça alguém, já pecou. A Bíblia diz que sim, já pecou. Ou aquele que agarra, que começa namorando e agarra, começa tendo relações, está em fornicação, sim, já pecou. Mas aqui a Bíblia diz aos que se prostituem. É aqueles que abandonam o ensinamento da palavra e vão atrás de outro evangelho. O que é que isso quer dizer? Estão se prostituindo. Abandonaram a fé, abandonaram os princípios bíblicos. Esses ficarão de fora. E os homicidas, quantos já tinham matado? Olha, Davi dizia, Senhor, coloca na minha boca um freio como se coloca nos cavalos para que eu não fale sem primeiro pensar. Quantos são homicidas? Pais matando filhos. Pelas suas palavras, em vez de abençoar seus filhos, em vez de dizer, olha, eu te abençoo, em nome de Jesus, estás passando uma prova difícil, mas a minha palavra é de bênção, eu te abençoo em nome de Jesus. Não, são palavras que ainda atemorizam mais, são palavras que enterram mais, são homicidas. Não é só aquele que pega numa pistola, mata, não é só... Não, homicida. Sua palavra tem poder. Há poder nas nossas palavras. Então a sua palavra, ela tem poder para erguer ou tem poder para abater. Então ficarão de fora os homicidas e os idólatras. A gente olha, quando fala idólatra, a mente do ser humano é logo católicos, porque eles estão idolatrando Maria, porque eles estão idolatrando Pedro, estão idolatrando... Ouça, ei, você não está idolatrando também, não? Quem vai estar na igreja, quem vai pregar na igreja é o porteiro da igreja. Ah, porteiro da igreja. Ah. Quem vai pregar? Ah, é fulano de tal, que está no topo das mídias, que é um grande pregador, que você deixa de dar oferta para Deus, para dar oferta para eles. Você não está idolatrando? Os idólatras. E qualquer que ama e cometa a mentira. O que ama e cometa a mentira. Olha o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Timóteo, o teu procedimento fará diferença na tua vida. Então, como Paulo escrevendo aqui a Timóteo, diz, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra e no trato. Agora vem o amor. Se eu não consigo na palavra entender aquilo que Deus já fez por mim, o que é que a palavra gera em mim, o procedimento que eu tenho que ter, como é que eu vou entender
o que a palavra fala sobre amor? O que eu vou entender quando a palavra diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo? Como é que eu vou entender isso? Que devemos nos amar o nosso próximo como a mim mesmo? Se eu mesmo, a mim mesmo, não estou me amando. Se eu mesmo não estou me amando. Então Paulo, ele diz a Timóteo isso. Cuidado, a tua vida é preciosa. Olha só. Deixa-me um copo d'água. Glória a Deus, meus amados irmãos. Olha só, João capítulo 15, versículo 12. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É forte. Assim como eu vos ameis uns aos outros. Agora, olha para cá. Quando você errou, quando você pecou, quando você transgrediu, ou quando você peca, quando você erra e quando você transgride, o amor de Jesus para com você muda? Não. Ele continua te amando do mesmo jeito. Ele não ama o procedimento que você fez. O que foi de errado, ele não ama, mas a sua vida ele ama. O que é que Deus quer dizer que, além de nossa conduta, do nosso trato, do nosso procedimento, que nós devemos nos amar? Olha só, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então você deve se colocar no lugar onde você vê, sou pobre, nu e miserável, mas Deus, mesmo assim, me amou. O que é que Paulo estava dizendo a Timóteo? Timóteo, vai aparecer em tua caminhada muitas pessoas. Tem os seus erros, suas falhas, suas transgressões, seus pecados, mas ama. Ama. Porque o amor com que amares é um refletir da palavra de Deus na tua vida. Se eu digo que amo, mas em vez de eu estender a mão para ajudar essa pessoa a se levantar, essa pessoa a se erguer, eu simplesmente digo, se vire, será que eu estou a amar e depois digo que eu amo? Paulo estava dizendo, olha, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Então quer dizer, mesmo que a pessoa erre, mesmo que a pessoa transgride, ame ela. Ame. Assim como eu vos amei, amai uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. A Bíblia não está dizendo que aqui que tenhamos comunhão uns com os outros. Amei-vos. E agora aqui sim, eu amo. Eu devo amar. É obrigação minha amar. Mas, para estar junto de mim, é outra coisa. Jesus ama a todos, mas ele chamou 12 para chegarem próximo dele e se revelar para ele. Então, o mandamento do Senhor é que nos amemos uns aos outros, porque assim Deus quer que isso aconteça. Então, Paulo, voltando aqui a 1 Timóteo, ele diz, na caridade ou no amor, agora ele vai dizer no espírito, né? No espírito, na fé. E a fé? A fé é a base de todas as coisas na sua e na minha vida. A fé é a base de todas as coisas. Agora, a fé, todo mundo tem fé. Você vai perguntar a ímpio, você vai perguntar a quem você quiser perguntar, todo mundo vai dizer, eu tenho fé. Todo mundo tem fé. Só que a fé que agrada a Deus é outra coisa. Hebreus, bem um pouquinho na frente, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sua fé é que agrada a Deus, não são os meus atos. Os meus atos são para que o mundo veja
como aquela mulher viu Eliseu que ele era um homem de Deus. Então, os meus atos são para que o mundo veja Cristo em mim. Agora, eu para com Deus não é assim, não é por eu ser bom, não é por eu agarrar a fazer coisas boas, não é por eu me destacar, seja lá em que área for, não. A Bíblia diz que ora sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, me diga, como é que eu me aproximo de Deus? Foi o que nós já falamos. Foi sobre aquilo que nós já refletimos. A palavra, depois da palavra vem o nosso procedimento. Então, é através desses atributos que eu me aproximo de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, creia que Ele existe. Eu só acredito que Deus existe realmente, porque a fé que agrada a Deus me faz aproximar de Deus, e através dessa fé eu creio que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é a minha fé, é a base de todo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Eu posso ser um perito, seja em que áreas for. Agora, eu não estou agradando a Deus, porque é fé que agrada a Deus. Não é toda oferta que se leva diante de Deus que Deus se agrada. Nós vimos isso entre Caim e Abel. Deus rejeita a oferta de Caim, mas recebe a oferta de Abel. Então a fé que eu devo ter é a fé que agrada a Deus. E sem essa fé que agrada a Deus, é impossível eu lhe agradar. E qual é a fé que agrada a Deus? É a fé na palavra de Deus. É na fé naquilo que nós já debruçamos lá na palavra. Meditar, viver essa palavra. Porque Jesus falou, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se. Então eu tenho que negar-me a mim mesmo. Eu tenho que negar e tenho que dizer assim, Jesus, me ajuda a carregar a minha cruz. Porque Jesus falou, cada um que quer vir para mim, negue-se a si mesmo e a cada dia carrega a sua cruz. Então, a fé que agrada a Deus é a fé que a Bíblia diz que é necessário crer que Jesus, que Deus existe. E a fé que lhe agrada é aquela fé que nos leva a aproximar mais de Deus. Eu não me aproximo mais de Deus porque causa disso ou daquilo. Não, é a palavra que me atrai para dentro dela. E quando eu estou dentro dela e ela está em mim, ela agrada ao Senhor. Então a Bíblia diz, se as minhas palavras, diz Jesus, estiverem em vós, tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos concederá. Então, para nós recebermos de Deus o que nós cremos, nós precisamos viver essa palavra. E Paulo vai falar o final, que ele diz na pureza. Queridos, precisamos ter pureza. Precisamos viver pureza. E o nosso coração, não vamos nos deixar enganar, porque a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então o meu coração, se eu for pelo meu coração e dizer, não, o meu coração me dirige, pode ter certeza que você vai errar. Pode ter certeza que você vai falhar. Agora, a nossa pureza é como Ezequiel diz, olha, espargirei água pura sobre vós e vos purificarei de toda a vossa maldade. Eu tirarei o coração de pedra. Olha aí, Deus trucando. Então, a pureza é quando o nosso coração de pedra é tirado e Deus coloca um coração de carne. Então, receberemos um novo coração, limpando ele, quando aceitamos a Jesus, meditamos em sua palavra,
tratamos de um procedimento que agrada a Deus com uma fé que nos leva diante do Senhor, aí o nosso coração começa a se purificar. É por isso que nós devemos buscar ao Senhor. Este é o momento que Deus mais está olhando para nós, para que nós possamos entender. Ele está bem próximo e bate à porta. Eis que estou à porta do vosso coração e bato. Se ouvirdes a minha voz, abris o vosso coração, eu entrarei e cearei convosco. Eu quero te dizer que, se você já aceitou Jesus, você está caminhando, e dentro desta palavra, alguma coisa falou ao seu coração, a hora de nós voltarmos ao início de tudo, ao primeiro amor, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Como Davi disse: não retire de mim o teu espírito, mas cria em mim, Senhor, um coração puro, e me dê um espírito reto. Paulo escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, este é o caminho. Esta é a forma que tu deves andar. Esta é a forma que Deus te capacitará para tu ser uma bênção, não só para ti, mas para todos aqueles que te ouvem e te seguem. A responsabilidade daqueles que anunciam o Evangelho é muito arrisca, porque Deus irá cobrar de todos aqueles que são porta-vozes de Deus. A Bíblia diz: ai daquele que acrescentar ou tirar aquilo que está escrito, eu também tirarei. Então, Deus está falando aos nossos corações. Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, no espírito, no amor e na pureza. Querido, que Deus abençoe o teu coração, que o nome do Senhor seja glorificado. Fica com essa palavra. Deus te ama e Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão das nossas vidas, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso tempo está findando na terra. O nosso tempo está acabando na terra. 2023 vai trazer muita surpresa. Muita surpresa. Coisas que o inimigo está trabalhando sem ninguém ver. Em corações perversos, em corações maldosos e em mentes destruidoras. A igreja do Senhor precisa se unir mais do que ontem, porque precisamos estar unidos, precisamos estar no mesmo propósito. A igreja da placa A, com a igreja da placa B, da placa C, da placa E, da placa F, não interessa. É a igreja, é noiva do Cordeiro. Aqui se briga por placa, mas no céu não existe placa. No céu existe um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Querido, você precisa se preparar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Você precisa se preparar. Jesus está voltando. A qualquer momento, menos nós esperamos, a trombeta soará. E aquele que é fiel, que tem azeite na sua botija, que guarda essa palavra, esse ouvirá a voz do Senhor e subirá ao seu encontro nos ares.
querido, estamos mais próximos do que aquilo que nós podemos imaginar. Deus está simplesmente dando liberdade ao homem, porque o homem é mau. O homem é mau, mas ele vai falar como falou com Noé. Olha, Noé, faz uma arca, porque o povo se corrompeu. O povo se corrompeu. Os seus pecados, seus atos já cheiram mal diante das minhas narinas. Faz uma arca, eu vou destruir, eu vou mandar o dilúvio, eu vou abrir as comportas, as janelas do céu e vai vir chuva como nunca houve. Prepara uma arca. Deus no meio daquilo que nós estamos vivendo. Deus está preparando aqueles que ainda estão lutando e pelejando. Apocalipse descreve, tendo pouca força. Olha bem onde nós vamos chegar, tendo pouca força. Não negastes o meu nome. Queridos, estão vindo dias. Se você não estiver preparado, você não vai resistir. Você tem que se preparar na palavra, no seu com o procedimento, no seu amor para com os outros. Porque a Bíblia diz, arrebatai alguns do fogo eterno. Como é que eu vou arrebatar? Mostrando, expressando o amor de Deus na minha vida para com essas vidas. Meu amigo, minha amiga, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Estou esperando Ele voltar. Eu quero te dizer, olha, Ele foi preparar lugar para mim e para você também. Aceite Jesus. O inferno existe. É para lá com todos que não foram achados e escritos no livro da vida. Vem para Jesus, aceite Jesus. Arrebata algum do fogo eterno. Como? Lança a rede. Deus disse que naquela hora não sou eu que falo, Deus falará. Para isso eu preciso ter comunhão com Ele, para ser Ele a falar. Querido, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, eu quero orar por você antes de nós encerrarmos essa live. Para que Deus possa abrir tua mente, para que Deus possa iluminar tua mente, abrir teu coração e ver que o quanto nós precisamos nos debruçar mais. Às vezes eu fico pensando, isso já aconteceu tantos anos que nós servimos ao Senhor, em 30 e alguns anos que nós servimos ao Senhor, já vi pessoas passarem manhãs inteiras buscando a Deus no ciclo de oração, saíram com a bênção na mão e logo na saída perderam tudo que conquistaram na manhã, pelo olhar perverso, as palavras perversas que saírem da sua boca. Queridos, precisamos vigiar. Cristo é a nossa vitória. Ele está voltando e você precisa estar preparado em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Estaremos orando pela sua vida, pela sua família, por aquilo que está te causando dor. Creia, o Senhor é poderoso para repreender. O Senhor é poderoso para te abençoar. O Senhor é poderoso para te dar vitória. O Senhor é poderoso para entrar nessa peleja. E Ele vai dizer, simplesmente me adora, simplesmente me louva, simplesmente me exalta, porque essa peleja eu pelejarei por ti. Tem peleja que nós temos que pelejar, e lá a luta tem peleja que nós ganhamos na oração. Tem peleja que nós ganhamos no silêncio. Tem peleja que nós ganhamos em clamar. Outra é no silêncio. Fica calado. E tu verás o grande livramento que Deus te dará. Querido, deixa eu falar uma coisa para ti. Jesus, uma certa vez, começou a ensinar os discípulos. Olha, a fé é como uma pequena semente, mas ela faz uma grande árvore, germina. E eu vim para dar vida e vida com abundância.
Eu vim porque eu sou amor, eu estou amando. E depois desse discurso todo, ele disse que se fizeram amar. Se fizeram amar. Mas Jesus estava indo para o lado de Cafarnaum. Jesus estava indo para o lado de Cafarnaum. E diz a Bíblia que o mar começou a se agitar. E quando se agitou, Jesus estava indo para onde? Para o lugar onde ele precisava realizar um milagre. Um lugar que a Bíblia diz que havia um homem que precisava que ele agisse na vida dele. Os discípulos não sabiam, mas Jesus foi lá. Quando ele sai naquela terra, você lembra daquele quando Jesus foi no barquinho com os seus discípulos e diz que se levantou uma grande tempestade porque Jesus ia até dar vitória ao gadareno? Lembra? O gadareno que vivia em sepulcros, o gadareno que comia carne humana, o gadareno que fazia todas essas coisas, porque ele habitava nos sepulcros. E agora Jesus ia a caminho lá, levantou-se, o diabo levantou um grande temporal, porque já estava sabendo que Jesus estava chegando. E quando ele manda aclamar e chega lá, diz que todos os demônios chegaram perto e disseram assim: "Oh, tu és o Cristo." Os demônios reconheceram que ele era o Cristo, e tem muita gente que nem reconhece que ele é Cristo. E ele deu liberdade ao gadareno, libertou o gadareno. Querido, se Jesus libertou o gadareno, não vai libertar a sua vida e a minha vida? Vai. Ele vai libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Ela dói. A verdade, ela transforma. A verdade, ela bate conosco, mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Jesus Cristo te liberte e você viva uma vida plena em Deus para a glória de Deus Pai. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, Senhor, ó Deus, trazendo essa mensagem, Senhor, ó Pai querido, para teus filhos, aqueles que estiveram conosco aqui, aqueles que posteriormente vão estar ouvindo, Senhor. Posteriormente vão estar, Senhor, ó Pai querido, sendo alimentados, Senhor, ó Pai querido, transformados por essa palavra. Palavra, Senhor, que nos molda e nos transforma. Pai, em nome de Jesus, eu não sei qual é a circunstância, o problema, dificuldade que teu filho ou tua filha se encontra, mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor será o mesmo eternamente. Senhor, em nome de Jesus, estenda a sua mão. Pai, repreenda, Senhor, toda a fúria, repreenda todo o mal, repreenda todos os laços, destrua o passarinheiro, Senhor. Destrua, Senhor, todas as artimanhas de Satanás. Abençoa esse teu filho, abençoa essa tua filha, Senhor, esse lar, essa família. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e já te agradeço, porque sei, Senhor, que o Senhor, Pai querido, está agindo em prol das nossas vidas. E nós glorificamos e exaltamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer para a glória do teu nome. Amém. Querido, fica com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado. Se Deus falou ao teu coração, compartilha essa mensagem com alguém. Manda através das redes sociais. Diga para essa pessoa que ainda há solução para o seu problema, que ainda há solução para aquilo que ele está vivendo. Deus te ama e Ele te alcançará aonde você estiver. Pode ter certeza disso. Olha, só para você, vou dizer algo. Jonas era um profeta e desobedeceu a Deus. Entrou no barco e foi para Tarsis. A tempestade se levantou. Jonas foi julgado dentro do mar. Veio grande peixe, dizem que é baleia, não sei se era um peixe, tinha que ser um peixe que engoliu a Jonas. E Jonas foi para o ventre do peixe. 3 dias no ventre do peixe.
Diz a Bíblia que Jonas clamou do inferno. Dentro do ventre do peixe, Jonas clamou. E o que é que Deus fez? Deus ouviu Jonas. Ah, Jonas, tu aprendeu, Jonas? Ah, então tá bom. Entendi. Deixa eu ver. Deixa eu esquadrilhar o coração para ver se Jonas está falando a verdade ou é só de boca para fora. E Deus viu que Jonas estava falando a verdade. Aí Deus disse assim, grande peixe, vomita Jonas na beira. Beira lá, para ele poder andar. E disse que o peixe foi e vomitou. Jonas voltou e disse, Senhor, eu entendi, agora eu vou a Nínive. E quando ele entrou em Nínive, ele pregou, ei, Deus vai destruir, Deus não está... E disse que quando ele chegou no final de Nínive, Nínive entendeu a mensagem. Em vez de destruição, através da mensagem de Jonas que Deus havia entregado, Nínive se coloca aos pés de Deus. E Deus salvou a cidade de Nínive. Ei, ainda que você tenha desobedecido a Deus, mas você se arrependeu, está clamando ao Senhor, Ele vai te ouvir e vai te voltar a dar aquilo que Ele te deu antes de você desobedecer. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Beijo no coração. Ora por nós. Carecemos as vossas orações também. Precisamos das vossas orações. Sempre que nós pudermos, estaremos aqui trazendo palavra de Deus. Eu amo. Não sou pregador, muitos dizem, não sou pregador, gosto de falar das coisas de Deus, né? Falar de Jesus. Eu estava pensando aqui, vendo como eu era antigamente, como é agora, Deus muda. Agora tem a malta nova, os novos que vêm, os novos pregadores, mas estamos aqui falando de Jesus. E temos aqui o nosso Facebook, nos segue lá também no nosso canal, requer no nosso canal do YouTube. Tivemos que fazer um novo canal, estamos começando tudo de novo. Tem alguns vídeos lá de mensagem, né? Pode ir lá nos inscrever. É só AP Paulo Nunes. Você encontra meu canal lá e é o mesmo aqui o logo aqui do Facebook. Vai lá, se inscreve, dá uma força para nós e nos incentiva também a fazer conteúdo lá para o canal do YouTube, para abençoar a sua vida também. E uma palavra, irmãos, pode não servir para si, mas serve para alguém. Então é sempre bom você compartilhar, porque, não, essa palavra não é para mim, mas tem alguém que precisa ouvir essa palavra. E você levando essa palavra a quem precisa, como a Bíblia diz, você está ordenando, fazer a ornamentação na sua coroa, colocando mais uma pedrinha na sua coroa por aquilo que você está fazendo. Então nos segue lá no nosso canal do YouTube, continua orando por nós aqui também no Face, né? Os irmãos que têm acompanhado na Rádio Rede Livre também, ora por nós para a rádio continuar aí no ar, continuar abençoando vidas, trazendo aí programação. Segunda-feira estamos com a programação do pastor Eliseu, né? Conexão Vertical. Terça-feira agora nós temos também o pastor Edivaldo Loreto com Jesus Cristo hoje. E estão vindo aí mais irmãos pastores que vão estar fazendo a sua programação aí no canal da rádio e também na rádio diretamente. Beijo no coração a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe.